Então, vou abrir, então, né, de uma maneira mais oficial, assim, a nossa live Equidade e Pluriverso, Arquiteturas Feministas Possíveis. A gente está transmitindo ao vivo, online, no Facebook das Arquitetas Invisíveis. É uma alegria muito grande para a Terceira Margem estar aqui com vocês, porque a gente entende que o trabalho de vocês é muito importante, né? Essa possibilidade mesmo de a gente pesquisar e divulgar trabalhos feitos por mulheres e mais do que isso, acho que é pensar o que são essas estruturas, né? O que é fazer um trabalho, por que a necessidade de defender um feminismo e por que então a gente abre esse campo de pesquisa e de ação, né? Por que a insistência nisso? Eu acho que a ideia da live de hoje é um pouco a gente chegar um pouco nessa conversa. E a gente, então, fica feliz. Queria ouvir vocês também sobre o nosso encontro. Estão me ouvindo? Sim. Só peço desculpa pelo atraso, né? Porque eu não tô em Brasília, né? Tô em Campos, dando suporte para a família, então tudo hoje ficou um pouco tumultuado, mas deu tempo. Foi um encontro muito feliz, né? Esse de conhecer mais, né? O trabalho da Yazana e da Terceira Margem, principalmente, entender também um pouco ampliar um pouco mais as questões e até as respostas que a gente vem procurando desde que começou as Arquitetas Invisíveis, né? Que tudo começou com uma pergunta muito simples, né? Que foi citar 3 arquitetas reconhecidas, que desencadeou num coletivo que virou coletiva, que era pouco politizado, que agora a gente está realmente entendendo muito mais toda essa força do trabalho em rede, do trabalho coletivo e também da transformação que mulheres juntas podem fazer, né? Então, e entender que há outras formas de se fazer. Que a gente não aprende, né, dentro da faculdade, e aí muito do que das nossas conversas, né, que essa live vem tentando ser construída há bastante tempo, né, mas 2020, que é um ano caixinha de surpresas, traz coisas positivas, nem tão positivas assim para a gente lidar, e então, a gente voltou e falou muito do cuidado, né, dessa coisa que é atribuída muito ao feminino, dentro de uma construção social que, por vezes, acaba limitando muito a gente a espaços desvalorizados. Então, eu adoro uma citação da Federici, que é: o que vocês chamam de amor é trabalho não remunerado, né? Então, nesses ambientes, e foi uma das primeiras formas, né, que nas pesquisas que a gente achou que as mulheres puderam validar seus conhecimentos muito empíricos sobre arquitetura, né, que foi aquela questão da mulher responsável pelo cuidado da casa e da família, tendo que alterar projetos de arquitetos que estavam muito mais preocupados com a estética ou com o que eles viam que era uma boa arquitetura doméstica, só que não funcionava, né, não tinha todo o conforto bioclimático, algumas soluções acabavam trazendo dificuldades na manutenção da casa, ou então problemas de salubridade, e isso vai se expandindo, né? Então a gente vê muito essa questão, desse cuidado, desse olhar de muitas arquitetas, né? E também essa questão empírica. É uma coisa muito feliz, né, que estão tendo, né, nesse processo. Eu nem me apresentei, né, vou voltar um passo, porque então já cheguei no 220. Então, eu sou Luísa Coelho, eu sou cofundadora das Arquitetas Invisíveis, eu pesquiso gênero e feminismo na arquitetura há bastante tempo, e tenho uma orientadora que permite eu fazer tudo isso, que é a Maribel Aliaga, que é minha orientadora de mestrado nesse exato momento, que em alguns momentos tem que puxar minha orelha, né, porque eu estou levemente atrasada, mas que aí a gente vem discutindo muito. Uma coisa que a gente fez na exposição dos Arquitetos Invisíveis e que continuou foi a classificar as arquitetas que a gente levantou.
né? Então, a gente começou a buscar referências para realmente aumentar nosso repertório de arquitetura de autoria feminina, e também quebrar esse estigma de que a gente tinha que ser o arquiteto, né? Então, o próximo Oscar Niemeyer, Le Corbusier, tal da Wanda, a gente estava mirando sempre no masculino, mas pouca representatividade, né? Então, nessa busca, a gente acabou criando algumas classificações fora do arquitetura, urbanismo, paisagismo, e entrou o trabalho social como algo muito forte das obras que mulheres tinham reconhecimento, né? Porque nesse momento a gente estava indo para projetos reconhecidos, né? Com algum reconhecimento na mídia que a gente conseguia ter acesso, e o trabalho social foi muito comum entre essas arquitetas, e a gente viu que era que a gente consegue achar muitas mulheres fazendo esse tipo de trabalho, né, de tendo essa preocupação, e até na própria faculdade, né, eu formei na Universidade de Brasília, onde a gente tem um escritório modelo, que tem uma participação muito forte feminina, então, que é realmente essa questão da transformação social, né, e aí, e para fazer transformação social, às vezes a gente precisa quebrar as barreiras do top-down, né, de cima para baixo, e horizontalizar, e criar processos mais participativos, onde a gente tem uma preocupação muito maior com o usuário, né, que vai estar usufruindo daquele espaço. Uma das nossas cofundadoras também, né, no projeto que ela fez sobre urbanismo tático, ficou muito levantado, né, que o espaço seguro para uma mulher, ele tem de ser um espaço mais adequado para todo mundo, né, então, por conta dessa carga muito forte que a gente recebe de tempo, tem que estar atento à necessidade do outro, né, colocando a nossa própria necessidade em segundo ou terceiro plano, a gente está ali construindo espaços que eu gosto de chamar de empáticos, né, empáticos tanto com as outras construções em volta, gentis com a cidade e com os usuários, mas eu acho que eu já fiz uma bela de uma divagação para a gente começar essa conversa, né, dessa pluralidade, e também entender que quando a gente começa a olhar a arquitetura e as pessoas que estão fazendo, né, as diversas autoras e autores, a gente começa a entender também que há várias formas de se chegar a uma solução arquitetônica, né, e para de entender como porque a gente aprende que o neutro, né, acaba sendo uma representação de um tipo de arquitetura feito por um grupo específico, né, então isso acaba validando só uma arquitetura como boa, é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente quer fazer, né, então para isso, né, a gente vai conseguir realmente atingir toda a população, né, ter o papel social da profissão executado, quando a gente está limitado a poucas formas de fazer, ou poucas formas do que é certo, né, então, se quiserem complementar. A Luísa chega no 220, a Luísa era uma metralhadora de informação. Eu sou a Alícia, eu sou uma das integrantes do coletivo, e, enfim, eu acho que a Luísa, ela deu um apanhado, assim, bem completo da nossa atuação nesses últimos tempos, então a gente pode ir vendo como que esse diálogo pode ser feito aqui, né, como que a gente pode ir trocando, até para trocar com a Yazana também, do Terceira Margem. Eu sempre gosto de reforçar que eu sou super fã da Terceira Margem, para mim é uma grande honra essa conversa. Então, acho que é isso. A gente pode ir conduzindo, né? Como que a gente pode direcionar esse bate-papo, que eu acho que é isso, é mais uma conversa nossa, né? A gente não está aqui, a gente está querendo trocar mesmo. Então, a palavra é sua, Yazana. Então, eu sou Yazana, também me apresentando, né? Yazana Guizo, eu sou sócia fundadora da Terceira Margem em Arquitetura e Singularidades, eu sou professora da UFRJ nesse momento, e acho que é isso. Sou autora de um livro também, Reativar Territórios, o Corpo e Afeto na Questão do Projeto Participativo. Para quem se interessar,
tem no link, na bio da Terceira Margem do Instagram, tem o link para Nau Cultural, NAU Cultural, que é onde está vendendo o nosso livro, enquanto a gente não consegue solucionar a venda em outros lugares. Mas, assim, Terceira Margem é um ateliê de arquitetura, né, que propõe um método participativo que a gente chama de feminista. É um método que toca a questão corporal, profundamente, toca a questão afetiva, então entende que o território físico é a constituição de um certo corpo afetivo da nossa existência. E a gente vai fazer então, uma pesquisa coletiva com os habitantes desse território. A gente não gosta de chamar de cliente essa palavra, né, que é uma palavra que vem do mercado. Então, a gente gosta de chamar de habitante, porque é disso que se trata. Né? Então, a gente faz uma pesquisa coletiva com os habitantes, uma pesquisa desse habitat, né? Desse habitat que nada mais é que a nossa relação com a Terra. O que é o habitat? É o habitat à Terra, ao limite. Né? Por isso, a nossa pesquisa é desenvolvida em torno de oficinas sensoriais com os elementos naturais. Então, a gente tem o habitat ar, habitat terra, habitat fogo, habitat água, né? A gente promove uma pesquisa a uma pergunta, a nossa questão central é qual mundo queremos habitar? E esse mundo não é fácil responder, qual mundo queremos habitar? Então, a gente ajuda, não uma resposta, porque não acho que a resposta se dá de uma maneira fechada, né? É um processo que cria um percurso de resposta, que a edificação segue sendo esse percurso e que todo o percorrer, na verdade, dessa pessoa na vida dela vai respondendo essa questão, né? É uma questão existencial, é uma questão profunda. E eu acho que a grande sacada do método é que a gente usa uma ferramenta que não é exatamente a consciência. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, quando a gente pensa em projeto participativo, a gente pensa, vamos sentar numa roda e vamos conversar sobre as coisas. Né? E a gente não está querendo pensar por aí, porque a gente percebeu, né, que é muito comum a pessoa já entrar e sair a mesma dessa roda de conversa. Ela entra já sabendo o que ela vai falar, possivelmente, e sai com as mesmas ideias que entrou. Assim. Não que não haja uma contribuição aqui, outra ali, uma coisa a mais, outra a menos, mas ela estruturalmente muda muito pouco, né? E a gente percebeu que a gente é muito grande, nós somos múltiplos, nós somos pluriversos, nós somos diversos, nós já somos uma multidão. Então, qual de nós senta para conversar? Começa por aí, né? Qual de nós que foi no supermercado, que está cansada, que, né, que brigou com alguém, tá bravo, sabe? Qual de nós senta para conversar? E aí a ideia toda é preparar esse corpo de conversa, alegrar esse corpo para conversar. Então, essa ideia do lúdico, né, que a gente falava, Alice, da pesquisa de vocês, depois você conta para a gente, é uma ideia muito presente no método da Terceira Margem, né? Esse lúdico, para ativar na gente esse lugar da simplicidade da vida também, né? E aí a gente vai se dando conta e vai chamando o inconsciente para responder essa pergunta. Como assim chamar o inconsciente? Chamar o inconsciente aqui a gente tem práticas que a gente chama mais de meditação, que a gente chama de cura dentro do método da Terceira Margem, né? Depois eu posso explicar melhor o método, as etapas, se as pessoas tiverem interesse. Mas a ideia é que esse inumano que habita na gente também, eu acho que aqui tem uma coisa importante, já estou finalizando a minha fala para passar a bola, que é um cruzamento com culturas que formam a base da estrutura cultural brasileira,
que são culturas que exploram, vamos dizer assim, a natureza em nós, a expressão da natureza em nós, que são, a grosso modo, né, a gente poderia dizer que as culturas ameríndias e afro-brasileiras sempre mantiveram a sua conexão com a natureza, com o cosmos, com a Terra, e que é isso que a gente entende como inconsciente também, né? Então, quando a gente está respondendo essa pergunta com outros corpos que o mundo ocidental foi nos negando ao longo dessa nossa recente história, né? A gente está também aí afrontando certos métodos de arquitetura que a gente veio aprendendo nas instituições nos quais todos nós nos formamos, né? Eu vou passar, então, aí a bola para você contar para a gente um pouco de como vocês cuidam para pesquisar, né? Eu lembro na nossa conversa como isso foi bonito dentro da postura de pesquisa de vocês, e aí depois eu volto para falar um pouquinho do cuidado com o território. Você quer pegar a palavra, Lu? Eu vou falar um pouquinho dessa parte. Pode ir. Sim, né? Eu vou trazer um pouco um pouco da nossa atuação enquanto pesquisadoras, né? Enquanto pesquisadoras feministas, porque eu gosto quando você fala de sentar e conversar, que as arquitetas nasceu dessa coisa coletiva, né? De inquietações, e a gente se reunia na pracinha da FAO, foram muitas reuniões coletivas para a gente chegar onde a gente chegou, né? Então, ela nasce de muitas cabeças pensando juntos, e nessa coisa de na FAO UNB, né? E a gente tinha uma pracinha lá maravilhosa, em que é um lugar, né? Foi, na verdade, ela foi destruída, mas era um espaço de encontro muito plural. Então, ela nasce desses diálogos, né? E, enfim, foram vários desdobramentos, né? Nesse lugar de pesquisa dentro do coletivo. E desses lugares que eu considero muito valioso para o coletivo são as revistas, que né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre o que tem sido produzido e trocar. Né? Não adianta a gente produzir só numa pequena bolha. Então, a revista, quando a gente teve essa ideia de lançar a Revista das Arquitetas, foi nesse lugar de trazer essas outras vozes que também estavam, né, discutindo sobre essas mesmas inquietudes. Então, a gente fez algumas chamadas, temos 2 volumes, e tem o terceiro que está para ser lançado. E nesses volumes a gente traz essas pessoas, né, que estão discutindo. O primeiro foi sobre as pioneiras, então são esses assuntos pioneiros, esses debates primeiros, e depois vem as das sombras, que são esses assuntos que são de alguma forma invisibilizados, né, que ficam sempre atrás desses grandes nomes arquitetônicos, né, desse discurso hegemônico branco, né, do homem hétero. Então, ao longo dessa caminhada, a Luísa, ela falou que a Maribel foi uma pessoa muito importante para a gente, uma pesquisadora fundamental também nessa nossa caminhada. Então, acho que recentemente a gente, junto com o grupo Elas, que é um grupo de estudos de gênero que tinha na FAO, a gente construiu o Observatório Amarelinha, que é um observatório de estudo feminista que tenta trazer essa ludicidade, né, para a academia, para a gente também criar esse lugar, de certa forma, saudável para a gente, né? Então, e discutir essas pluralidades. Você traz muito isso do plural, né? São formas plurais de existir, formas plurais de saber, então, e de fazer, e que o cuidado ele é essencial nesse momento, né, da pesquisa. Então, a gente, por esse observatório, a gente lançou as leituras feministas com a intenção de produzir conteúdo, de produzir um acervo feminista dentro da arquitetura. Então, a gente fez uma chamada para essas leitoras, né, a partir de uma
de uma biografia que a gente foi selecionando necessária para esse debate, e aí vieram, acho que foram mais de 30 leitoras para esse projeto, e ele está um pouco suspenso nesse momento, né? Muitas coisas ficaram suspensas, mas a intenção dele é produzir esse acervo feminista dentro do campo, né? Dentro do campo da arquitetura e do urbanismo. E junto, esse observatório tem produzido uma pesquisa muito importante agora, que é a cartografia da Covid, que é como o vírus tem afetado a população de mulheres no DF, e que é sobre isso, né? É sobre o cuidado também nesse momento. Então, sim, não sei se a Luísa tem algo a acrescentar mais, mas eu acho que eu tentei mapear assim, um pouco da nossa trajetória de pesquisa, né? Que ela surgiu nessas rodas que a gente fazia, de se escutar e construir junto, e entender também da onde vinha essa invisibilidade, que eu acho que é muito importante na nossa trajetória. A Luísa falou, né, que era pouco politizado, mas muito inquieto, né? A gente estava inquieta, a gente não sabia porque a gente só estudava homens dentro da faculdade, a gente só olhava estudantes mulheres ao redor. Então, isso tudo foi fazendo com que a gente chegasse até hoje, aqui nesse momento, e eu acho que a gente tem evoluído a sempre um pouquinho mais e se ajudado nesse processo de politização mesmo, que é importante. A pesquisa, né, feminista, a pesquisa interseccional, ela que discute raça, gênero, classe, sexualidade, ela é muito fundamental para que a gente questione essas lógicas hegemônicas mesmo. Acho que é isso, vou passar minha palavra para a Lu. Eu acho que a única coisa o único ponto, né, que eu acho que vale a pena completar, né, sua fala foi ótima, Alissa, é também entender, né, que o processo, ele não é linear, muitas vezes, e a gente está, né, como jovens mulheres, e também construindo a coletiva, e junto com a Maribel, construindo grupos de pesquisas feministas, que vira e fala assim, não, nós somos um grupo de pesquisa feminista dentro de uma faculdade de arquitetura. É um processo também que, às vezes, tem muitos vai e volta, né, que a gente precisa ter um cuidado e construir uma rede muito forte entre nós, né, o que a gente viu muito com o processo das leituras e até mesmo com as redes sociais da coletiva, é que existem muitas mulheres fazendo enquetes também, né, questionando esses espaços, essas informações dadas, e que é necessário a gente validar isso como um conhecimento extremamente necessário e urgente. Então, a gente está vindo de um processo que a questão feminina dentro da arquitetura está sendo pauta de entidade de classe, né, do CAU, IAB e por aí vai, e como a gente é importante essas modificações para a gente entender esse pluriverso que são os habitantes, né, dos espaços, porque a gente está em espaços construídos a todo momento, né? Mesmo se a gente estiver no espaço rural, o morar é dentro de um espaço construído, né? Então, é muito complicado a gente ignorar todos esses processos e também respeitar, aprender a entender nossos limites, né? Porque a gente sabe que a arquitetura, em vários momentos, ela não é tão permissiva, né? Chega a ser uma profissão um pouco cruel em vários momentos, né? Que lida com várias coisas, tanto por conta da lógica que a gente assume de como tem que ser e também por a gente não questionar esses espaços e para mim foi extremamente rico e transformador, né? A coletiva mudou minha vida inteira, né? Todos os meus planos de vida eu refiz, né? Por conta desse novo propósito que eu encontrei e dessas mulheres que viraram minha rede de apoio, e como a gente foi aprendendo também nesse processo que a gente precisa estar bem para conseguir continuar tendo espaço e abrindo espaço para outras mulheres virem falar e apresentar, né? E também nisso a gente sabe que a gente não pode, tem que ser constantemente interseccional, né? A gente não tem o direito, né? O mínimo que a gente pode fazer é realmente propor essas discussões mais amplas, né? Não pode ser só uma vivência, né? De uma mulher ou de um grupo de mulheres numa universidade pública, na capital do país.
Então, é um processo muito mais... Pode falar. Uma coisa muito importante que eu acho que o trabalho de vocês faz é a construção de rede e contágio entre as mulheres, né? Porque a gente passa a se ver, né? Passa a se ver, passa a se conhecer, passa a se contagiar. Isso é muitíssimo importante. Não se sente sozinha, não se sente isolada, não se sente louca. Né? A representatividade, né? Ela é muito importante. Eu acho que, enquanto existência, a representatividade ela é importante em todas as possibilidades, assim, né? Eu digo, tanto dentro do debate da questão racial, da sexualidade, né? De gênero, porque se você não se vê em lugar nenhum, como que você se vê capaz, né, de atuar, de existir nos lugares, né? Se essa única existência possível é essa existência do homem branco, né, hétero dentro da cidade, que a única voz que é escutada é essa, então eu acho que o nosso trabalho é muito sobre isso, é sobre fazer com que escutem essas outras vozes silenciadas, né? E a gente tenta sempre interseccionar, porque senão a gente está fazendo nada, né? A gente... Que é essa ideia do pluriverso, que é um conceito zapatistas, né, desses índios mexicanos que habitam hoje o território que é dito México. Mas que traz aí uma ideia importante que a gente pode pensar. Tem um movimento, né, o Bem Viver, o próprio Ayrton Krenak está falando de um certo movimento da América Latina, né? A América Latina poder se entender mais como a sua matriz originária. E essa ideia do pluriverso é justamente a ideia de que você não tem um único mundo. A ideia é que nós sejamos muito diferentes, que a gente possa criar muitos mundos, né? Que uma aposta feminista vai por aí, né? Então, a gente construir todo o trabalho da terceira margem é isso, a ideia arquiteturas e singularidades, né? A ideia de sair do universal, sair de algo dito normativo, normal, né? Que, na verdade, vem de um território específico, vem de uma certa maneira de ver o mundo, né? E poder construir outras maneiras. Quando vocês falam que começam em roda, né? E que começam cuidando de vocês mesmos no processo de pesquisa, eu vejo muita ressonância com a terceira margem, né? A gente começa sempre em roda também. E também eu aprendi cada vez, e aprendo, e reforço esse aprendizado no caminho, cada vez tendo isso mais caro, mais importante, mas eu aprendi como indígena também a ideia de que não há como cuidar do outro sem cuidar de si. Então, a arquitetura é um cuidado do território. Se a gente puder pensar por aí, a gente vai começar a pensar que a gente primeiro cuida da gente. Ou seja, nós precisamos ser felizes, a gente precisa ter uma profissão que nos gere alegria. E se um modelo convencional de produção de arquitetura não gera alegria para nós, a gente deve transformar isso. Não precisa necessariamente abandonar a profissão, mas transformar a profissão, né? Em algo que nos cuide, que nos dê alegria, entusiasmo. E aí, uma vez que isso ocorre com a gente consegue cuidar dos habitantes, né? Que eu acho que é um pouco a ideia que a terceira margem entende, que a arquitetura não é uma prestação de serviço de uma casa, mas ou de um escritório, ou uma praça, do que for o programa, né? Mas que a arquitetura é um espaço de repensar a morada. É uma ideia, uma aposta, uma hipótese de um certo modo de habitar a Terra. E a gente vai criar essa ideia juntos, né, para construir uma Terra possível. Então, é cheia de sonhos, cheia de transformação, cheia de metamorfose. Uma metamorfose que não é do território, é
é uma metamorfose só se o território não for entendido de modo separado de quem habita. Para ter uma terceira camada de cuidado, que é a camada de cuidado com a terra, ou seja, com os outros habitantes, mas agora humanos dessa terra, né? Aí eu estou falando, são os rios, são as árvores, é o próprio chão vivo, cheio de fungos, raízes, minerais, né? Numa ideia, a própria atmosfera, que é o sopro de todas as nossas existências, né? O sopro de todas as plantas, a gente se alimenta o tempo inteiro do sopro de todas as plantas, né? É uma conexão íntima com os outros seres. Tô nessa onda porque a gente teve Habitar Área essa semana, então estou super conectada com a atmosfera. Mas é a gente poder se encontrar com essa dimensão cósmica da morada, né? Isso tudo gerar espaço. Então, qual é o propósito dos espaços, né? O que está em jogo na mesa de projeto? Essa é a pergunta. O que está em jogo na mesa de projeto? Às vezes está em jogo um programa novo que eu aprendi e vem em bloco. Às vezes está em jogo uma referência. Às vezes está em jogo o meu tempo. Às vezes está em jogo caprichos dos clientes também, ou a própria desconexão deles com a existência deles, né? Essa arquitetura que está querendo sempre copiar alguma coisa de alguém, porque está na moda, por exemplo. Então, é poder trazer isso para isso que vocês trazem de uma maneira tão forte. Daí, de repente, a coletiva muda a minha vida e isso passa a dar sentido a tudo, né? Acho que a ideia é um pouco essa. Assim. Manda ver. Eu acho que todo esse processo, né, ele chega desse entendimento muito, muito mais amplo da arquitetura, por vezes, chega a assustar a gente, né, porque é uma profissão que a gente está muito entregue, né, o processo criativo, intelectual, né, que demanda da arquitetura, é muito demandador, né, e a gente tem aqueles padrões da genialidade, que é pouco alcançada, que é muito rara, né? Esses padrões que são difíceis de serem atingidos, e aí, ao mesmo tempo, a gente tem um sistema altamente capitalista, que está demandando produções mais rápidas, que vão servir, né, ao capital, porque quando a gente vai perguntar quem está cuidando, quando eu tenho viadutos, que a gente tem soluções arquitetônicas que impedem a estada de pessoas em situação de rua. Então, eu estou cuidando do que ali, dentro desse contexto, né? Também, e aí quando a gente está começando a murar cada vez mais as casas, né? E começa a quebrar as questões, a gente precisou de uma jornalista para entender o conceito de os olhos da rua, né? Que a gente está muito mais seguro. Eu não sei se vocês viram, mas saiu uma pesquisa de Pernambuco, acho que foi de Recife, né? Falando sobre quais eram as configurações de casas que o grupo de assaltantes que foram entrevistados, né, já condenados, eles preferiam, né, que eram sempre as casas mais fechadas o possíveis, que as pessoas, que eles tinham liberdade para agir. Então, as casas que não tinham portões nem muros, elas eram alvos de assaltos em 25% das vezes. Então, se você está numa casa que você não tem muros nem portões, você tem 3/4 de chance de não ser um alvo de um assalto. Do que a gente imaginaria. Exato. Então, quando você está numa casa toda murada, isso sobe para 2/3 a sua chance, né? 66%. Então, essas questões da gente realmente começar a entender a necessidade de se viver em sociedade muito, né? Porque eu acho que são muitos processos que a gente passou, né? E a arquitetura respondeu isso, quando a gente tem a questão de reduzir cada vez mais os espaços, e aí vem
vem essa quarentena que a gente não está tentando, está aprendendo, né? Não sabe exatamente quanto tempo ainda vai durar, e aí começa a questionar todos os espaços que faziam lógica, onde você ter um espaço verde ficou algo muito importante, né? Então, o espaço mínimo de morar caiu por terra, né? Sim. Então, e aí também a gente começa a questionar muito, né? O que eu sinto no espaço que eu tô? Né, eu estou muito ocupada vivendo, né, muito entre aspas, né, respondendo demandas para parar e realmente entender por que no dia a dia a minha sala não me incomodava, né? Nesse processo de quarentena eu mudei minha sala 3 vezes de lugar, tudo de lugar, né? Então, até ficar feliz temporariamente, por que aquilo ali não me incomodava antes? Porque eu estava muito cansada nos momentos que eu estava ali para me questionar, entrava sempre como uma prioridade baixa na vida, né? E qual que é a lógica que também outras coisas que estão entrando nesse pedaço, né? Nesse sistema. E aí a gente entra, né, no território mais amplo. Por que localização é tão importante? Porque a gente tem cada vez pessoas à margem da margem, né? Que aí pessoas habitando a margem da margem e também profissionais fazendo projetos da margem na margem, né? Que aí a gente está falando realmente, né? Lembrei muito de um trecho da Weisman que eu li recentemente, que a América Latina a gente já está na margem, e quando a gente está falando de mulheres, a gente está falando da margem, né? E isso entrando, né, com os recortes que a gente não falou aqui da questão racial, da identificação de gênero e nem orientação sexual, que isso a gente vai marginalizar ainda mais. Mas o que todas... Cidade também, né? Regiões de cidade, território dentro do país, né? O que tudo isso vai traduzir e também como a gente está vivendo vai traduzir, né? Onde a gente tem casas feitas a partir de algoritmos, né? Basicamente, né? Os desejos dos usuários de habitar são as respostas que tem de algoritmos de redes sociais. A gente quer este tipo de revestimento, essa questão, né? E aí, para conseguir responder em grande volume, os projetos acabam sendo feitos, né? Mais ou menos dentro desse processo. O que a gente está se perdendo, né? Eu acho que o processo, né? Essa inquietude que a Alissa falou, né? Que vocês falaram, é muito importante para a gente começar a encontrar soluções mais pessoais que consigam abarcar coisas que vão ter mais significado, né? Acho que todo esse momento que a gente tem vivido tem essas respostas, né? Tem demandado outras respostas. As outras formas de atuar, né? Cada vez mais necessárias, né? Essa é a nossa... Acho que é o nosso trabalho aqui em comum, né? Cada uma, assim, de um jeito, mas nesse caminho que a gente está apostando, assim, né? E criar essas outras formas de atuar não é uma coisa tão simples, né? É uma coisa que a gente vai precisar se rever no processo. O que eu acho mais bonito disso é que uma das coisas mais importantes disso é a gente entender o processo, sabe? E a nossa precariedade no processo, é isso que eu quero dizer. Quando a gente vai repensar os modos de produção, seja da pesquisa, seja da arquitetura, da cidade, do que a gente quiser, a gente vai precisar entender que a gente não está pronto, que a gente ainda não fez esse caminho, e que esse caminho é a ser criado. E que isso significa que ele tem uma instabilidade, que ele tem dúvidas, que ele tem insegurança, que ele tem momentos que não dá certo, que faz parte da história não dá certo, né? Para poder dar certo depois. E tudo isso é considerado não profissional,
isso é considerado para se a gente aprende a esconder essa parte da nossa existência, a nossa fragilidade, a nossa vergonha, os nossos medos, né? Como se tudo isso fosse não pudesse aparecer. Eu acho que quando vocês lançam a revista das sombras, né? Me dá vontade de lembrar dela aqui junto a essa fala também, que sombras outras que a gente pode deixar existir, né? Para poder construir processos, novos processos, assim. E por isso é tão importante uma apoiar a outra, né? A gente ter essa rede de conversa, né? Para a gente poder também entender que essas dificuldades da inauguração de processos, que eu acho que é isso que o feminismo se coloca, a inauguração de processos não dados, né? Ela é algo a ser apoiado e aceito por nós. Não como algo negativo, mas como parte de um processo, né? Eu falo isso porque ao iniciar, né, os processos da terceira margem, e às vezes ainda hoje em alguns espaços e lugares, é muito difícil sustentar essa ideia, né? Porque da onde que vocês tiram a ideia que a arquitetura passa por uma dança? Não é uma dança, na verdade, mas que a pessoa olha e acha que é dança, e aí para ela é dança, e pronto. E aí tem o juízo, né, do que é e do que não é uma arquitetura admissível, né? E isso está também no trabalho de vocês, né? Como que é, então, abrir esse caminho e dizer, olha, essa arquitetura, essas mulheres, elas estão promovendo aqui uma discussão, uma arquitetura que precisa ser compartilhada, né? Enfim. Eu vou acrescentar uma parte que eu acho muito importante a gente pautar esse lugar do cuidado dentro do coletivo, da coletiva, porque, assim, para a gente também foi um divisor, né, de momentos de água mesmo, quando a gente pautou isso, que a gente precisava se cuidar dentro do coletivo, né? Porque todas do coletivo são assim, fazem 1 bilhão de coisas e participam de pesquisa e trabalha, e aí tem que pagar conta, e a gente foi se percebendo nesse movimento ao longo da trajetória da coletiva, porque a gente nasceu dentro da universidade, e aí, conforme o tempo foi passando, as participantes foram, né, se formando, então outras demandas foram surgindo. E a gente nessa cobrança mesmo, né, de sempre produzir, de trazer conteúdo, de continuar ativa no coletivo, o coletivo entrou em colapso. É lógico, ele entrou em colapso, a gente entrou em colapso. E aí a gente teve que parar e falar assim, e sempre existe esse lugar, né, do perguntar, nossa, mas a gente vai parar tudo, e essa questão do olhar do outro, né? Mas a gente parou e a gente falou assim, nossa, a gente vai pegar esse período e a gente vai se cuidar. A prioridade é que a gente esteja bem para a gente poder militar. A prioridade é que a gente esteja bem para poder trazer esse cuidado dentro da academia que a gente quer, esse cuidado, né, desse olhar dos outros, esses outros olhares, essas outras existências, essas outras formas de viver, que a gente está consumindo exatamente o que a gente não quer que seja reproduzido. Né? A gente estava reproduzindo exatamente essa lógica produtivista que faz com que a gente haja como máquinas. Mas nós não somos máquinas, nós somos natureza. O que eu adoro quando o Krenak fala que não é cuidar da natureza, nós somos natureza. Então é cuidar da gente também, né? É uma forma de cuidado. E aí a gente fez essa divisão mesmo no coletivo, tanto que simbolicamente, né, graficamente, o coletivo passou por uma nova identidade visual, em que a gente volta nos trazendo como humanas dentro do coletivo, nos trazendo como mulheres que, né, temos dificuldades, que temos trabalhos, contas a pagar, e que a militância, às vezes, essa coisa, né, de não receber auxílios financeiros ou, de alguma forma, subsídios para que essas pesquisas andem e que seja a nossa profissão, que era o que a gente mais queria, que as arquitetas, de alguma forma, fosse a nossa forma de pagar as contas, não estava se tornando realidade. Então, a gente trouxe esse momento, a gente se apresentou como um coletivo, como pessoas.
somos pessoas e admitimos, né, que não estávamos dando conta da produtividade da forma que a gente estava levando. E a gente a gente percebeu se cobrando, muito, se cobrando e se adoecendo. Então, é muito interessante quando você percebe que quando você fala, né, que o cuidado, ele vem também do cuidado da gente mesma, para a gente poder transmitir e fazer esses feminismos plurais, essas militâncias múltiplas, né? Então, eu só quis acrescentar quando você foi falando isso, e aí você trouxe Krenak, que é tipo o guru da quarentena. Guru. Ele é o guru total. Então, eu acho muito bom a gente sempre pautar isso. Que não quer instaurar uma religião, né? É um guru que não quer instaurar uma religião, faz dele um guru bastante especial. Não, ele traz essas cosmovisões, né? Que são essas outras formas de existir, de viver, e que não entra nessa caixinha, talvez, da religião, né? Ela entra nesse lugar de outras formas de viver, porque a gente tem um olhar muito limitante mesmo, da branquitude, esse olhar escasso, dessa única forma de existir, de fazer, de viver, em que aniquilou essas formas plurais. Então, eu acho que eu quis contribuir com essa fala. Maravilhosa. Eu queria aproveitar para falar com as pessoas que estão nos assistindo. Assim, né? Tem um comentário da Bogado no Instagram aqui falando: o cuidado é revolucionário. Para dizer para as pessoas que elas podem falar com a gente, comentar, fazer perguntas. Vamos trocar essa ideia juntos, né? A gente tem essa conversa aqui, é uma conversa aberta, né? E, bom, a gente tinha falado, então, a gente organizou essa live em alguns temas, né? Cuidado era um, o outro é outras formas de atuação, né? Então, não sei se como é que a gente... E o último era feminista, né? Uma ideia feminista do trabalho, né? A gente acabou misturando tudo, né? A gente está falando um pouco de todas as coisas juntos. Eu acho ótimo, né? Acho ótimo mesmo, assim. Eu acho que é. Cuidado, né? Não tem como separar uma pesquisa do cuidado e dessa forma de atuar feminista, né? Sim. Sim. Uma coisa que no começo do ano, né, eu estava fazendo uma matéria e aí a professora falando, né, que uma pesquisadora sensível ao gênero sempre vai encontrar mulheres relevantes na história, né? E isso entra muito dentro do nosso recorte de tudo isso que a gente falou. Então, que é sempre um olhar em busca do diferente, né? E aí a gente entra na questão das narrativas, do controle de narrativas, né? Que é sempre a história do vencedor e quem está vencendo e quem a gente está deixando que perpetue. Uma coisa que realmente ficou muito na minha cabeça foi entender que há um caminho muito grande para construir esse aceitamento e toda essa construção de pluralidade, de equidade e diversidade dentro do espaço construído e do exercício de fazer esse espaço, que passa muito por a gente entender que a vivência do outro, a estética do outro e a escolha do outro é muito válida. Né? Então, assim, é muito comum a gente ter passado, né, como a Alissa comentou da branquitude, né, ter passado pela universidade e ter experiências não europeias ou norte-americanas diminuídas e até retiradas da categoria de arquitetura. Né? Essas são perguntas? A gente está dando perguntas? Está acabando aqui o tempo da live no Instagram, e aí eu vou abrir outra para a gente continuar, mas para saber que a gente já está 1 hora. A gente teve lá um início conturbado tecnologicamente, porque nós somos de outra
das matrizes. Mas a gente está aprendendo, né? A gente vai aprendendo e entendendo que a internet tem seu limite também. A gente acha que a internet tem limite para a gente não ver, mas ela é limitada também. Aqui está dando 55 minutos a gravação, né? Que está sendo gravada pelo Facebook. Então, a gente teve ali, acho que uns minutinhos conturbados, que eu acredito que fez as pessoas também se perderem nesse lugar de onde poderia assistir a live. A minha irmã mesmo, que mora comigo, veio me perguntar aonde está sendo. Aí eu falei, no Facebook, dá para entrar, olha ali. Mas é isso. Mas o bom é que fica salvo, então, né? É muita exigência também achar que as pessoas vão assistir só nesse momento, né? Assim, eu acho que o importante é discutir, debater e deixar esse debate aí disponível, né? E poder trocar também. Acho que tanto você, né? A ideia de estar junto é poder trocar, né? A ideia de estar junto é poder trocar. Mas a gente pode se caminhar para o final e pensar... Pode. Nesse fechamento mesmo, porque eu acho que assim como você, né, a terceira margem e a gente sempre é muito aberta. Acho que as pessoas, elas têm muito acesso, assim, elas podem ter livre acesso a gente. Então, a gente está sempre aberta à troca. Sim. As pessoas sempre vêm procurar a gente, tanto para pedir referência, e a gente sempre responde. Tanto que as pessoas às vezes tomam um susto quando a gente responde, e elas veem que somos estudantes também, que somos, né, pessoas quase da idade das pessoas que nos procuram. Então, é sempre trazer essa horizontalidade mesmo, não ficar nesse lugar de, sei lá, de detenção de alguma coisa, né? Isso é muito bom, né? Poder compartilhar. E também a gente entender que quando a gente compartilha um método, por exemplo, a terceira margem, ela tem um método muito singular, né? As pessoas entenderem um pouquinho, a gente tem 3 etapas, de cada uma das oficinas tem 3 etapas, né? A primeira etapa a gente chama de magia, a segunda etapa a gente chama de cura e a terceira etapa de carne. E a gente faz essa nomenclatura, a gente poderia chamar de nomes muito mais arquiteturais, né? A gente faz de propósito, a gente chama com nomes de bruxaria mesmo, né? Para se colocar nesse lugar de provocação dos nomes, dos lugares, do que são as coisas, né? A etapa da magia é a etapa que a gente troca energia, né? Lembra que eu comentei para vocês que a gente chega, às vezes, com qualquer energia para falar sobre o sonho de pensar um lugar para construir. Então, a gente faz essa magia mesmo, né? Muda energia, né? Uma magia com trabalho, né, gente? Porque a gente sempre tem que se trabalhar para as coisas não são assim de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? Então, sempre tem muito trabalho nesse negócio. Depois, o cura, que é a ideia de a gente poder mergulhar nesse inconsciente que eu estava explicando para vocês antes, né? A gente vai mergulhar numa certa memória, num desejo da gente mesmo, que nem a gente lembra que tá ali. Isso é muito bonito. A gente poder cavocar na gente mesmo intuições e coisas que ficaram e que precisam retomar para o nosso cotidiano, precisam restartar o nosso cotidiano. E, por fim, o carne, que é quando isso volta para a consciência. Então, aí sim parece um método participativo que a gente vê com mais frequência, que é essa parte mapas afetivos, rodas de conversa, escritas, trocas, aí volta para a consciência e a gente faz, então, uma coisa que a gente chama de construção de demanda, né? Que a gente faz uma passagem entre o pedido e a demanda de projeto. A gente entende que o pedido é o que a pessoa chega lá, eu preciso fazer, vai nascer um filho, eu preciso de construir um lugar, ou eu vou me mudar, ou eu finalmente vou fazer um lugar para sair do aluguel. Isso é o pedido, mas a demanda, ela emerge dessa pergunta: qual mundo queremos habitar? E a demanda, então, a gente acabou colocando no nome dos projetos, a gente tem nomes
não convencionais, assim, tem a casa árvore, a casa cuidado, a casa mistério, um monumento horizontal, e vários outros, né? A casa que quer. Então, tem uma certa passagem importante, né? Que é do pedido para a demanda, onde a gente sai, então, desse lugar de resolução prática, cliente, que não é que a gente tem que abandonar essa dimensão, ela faz parte da vida, né? Mas ela só não é a mais importante. Ela não é a mais importante. E aí, para a gente entrar na dimensão da demanda, não, eu vou construir um território corpo para eu me metamorfosear, eu me transformar dentro dessa morada, para eu ganhar asas e voar. Porque quando eu vou, o mundo se transforma também na minha ação de transformação do mundo, né? Não é um lugar egocêntrico, porque o capitalismo ele nos confunde muito, né? Ele nos confunde muito. Esse lugar do individualismo, né? Individualismo não é a mesma coisa que singularidade. Não é. Da mesma forma que universal não é a mesma coisa que comum. Então, a gente precisa recuperar a singularidade e o comum em contraponto de um universal e de um individualismo. No comum, o singular não se opõe ao comum e o comum não se opõe ao singular. Não há essa rivalidade. Se nós potencializarmos a nossa singularidade, o comum todo ganha com isso. Porque nós estaremos na nossa maior potência, para quê? Para oferecer para a comunidade a nossa maior potência. Essa história, que é, no fundo, a palavra, só concluir, que é, no fundo, a ideia dessa indígena que a gente ficou falando até agora do cuidado, né? Eu primeiro cuido de mim. No fundo é isso, né? Porque eu primeiro me potencializo para poder cuidar do outro, né? Vai, Alissa. Não, desculpa interromper, porque aqui travou, aí parecia que você tinha parado de falar. Mas aqui a gente tem alguns comentários aqui, a Cláudia Gazola, ela comentou, e aí eu acho que, né, pode ajudar a gente a continuar aqui o debate, que eu vou pôr aqui para a gente visualizar na tela. Pensar uma arquitetura feminista é necessário a desconstrução da profissão, desde a formação até as práticas. Repensar o lugar da profissão com recorte de gênero, classe, raça, e uma coisa que eu acho que se ausenta muito, às vezes, no debate, é também pensar as pessoas com portadoras de deficiência, né? Eu acho que elas acabam ficando mais à margem do que todas essas outras interseccionalidades, né? Que a gente, às vezes, pautando todas essas demandas, a gente se esquece também das pessoas com deficiência. E é necessário que a gente pense um mundo para todos, né? A Cláudia, ela continua aqui. 80% da população brasileira não tem como pagar uma arquiteta. Olhar para esse público coloca em questão todo o exercício e status da profissão, com certeza. Repensar as técnicas construtivas, a relação da arquitetura com a natureza, a forma de produzir e reproduzir formas de viver nas cidades. É exatamente isso. Eu acho que a gente precisa também entender algumas coisas, né, por parte do que a gente está, da desconstrução, né, que é realmente muito complicado a gente começar a questionar essas lógicas já tão estabelecidas e que as pessoas começaram a se adaptar em volta, né, então, por vezes, não é fácil, né? Tem vários questionamentos sobre essas questões, e principalmente, né, no recorte que a gente traz de Brasil, onde a gente tem uma profissão majoritariamente feminina e a gente está falando de gênero e feminismo, né? Não há necessidade, então, é sempre lembrar que raramente a gente vai ter uma solução muito simples para um problema complexo, né? Então, tem muitas mulheres aí, então não tem mulheres em espaços de tomada de decisão, de pautar questionamento, de coordenação, ou tantas mulheres assim, porque não há interesse, né? Então, e esse recorte entra também na questão racial.
E quando a gente fala do valor, né, do projeto de arquitetura e a população brasileira não ter condições de arcar com este projeto, a gente também está falando qual que é o imaginário do profissional de arquitetura que a gente está alimentando, né? Quando a gente vira para uma pessoa e pergunta, a pessoa que fez este projeto, que pessoa que é essa que ela está pensando? Essa pessoa já tem um gênero, tem uma cor, tem uma classe social, tem um jeito de vestir, né? É muito comum a gente ver que arquiteto, comentários, arquitetos só usam preto, e entender sempre esses recortes, né? O que a gente está alimentando, como a gente está também criando barreiras para a população, né? Para os usuários, para as pessoas que habitam, chegar até nós, né? Dentro dessas construções do que é a profissão, do que é o serviço, do que a gente está prestando, né? Então, a gente fala muito hoje também da arquitetura popular, né, que tem movimentos incríveis surgindo e sendo cada vez mais pautados e considerados, né, validados dentro do nosso meio. E aí a gente entende, né? Eu estava vendo a fala da arquiteta Riva, que é do Nordeste, né, que ela é uma arquiteta maravilhosa, que há muitos anos, pioneira da arquitetura popular, que ela fez um site, e nesse processo não estava tendo retorno de clientes, e aí ela fez imã de geladeira, e começou a panfletar. E assim, e dentro desse recorte, ficou mais acessível, né? Então, com quem que a gente está dialogando? Porque se a gente for dentro dessa universalidade, que na verdade só está representando o que a gente gostaria de, né? A gente né? Quem detém a narrativa, né? Os vencedores dessa narrativa, que é uma narrativa primordialmente branca, masculina e de classe média alta para cima, né? E cis. Então, dentro dessa narrativa, se a gente for só construir e tentar dialogar com essas pessoas, a gente nunca vai conseguir fazer arquitetura para uma população realmente, né? Para todo mundo. A gente realmente vai ficar ali, né? No recorte de 15, 7% das pessoas, porque é onde a gente tá se limitando. E toda vez que a gente tenta romper, né? E realmente tensionar para romper esses pré-requisitos, essas pré-determinações que a gente tem, há um movimento muito grande para impedir, né, esses rompimentos, e por isso que quando a gente está em rede, está no coletivo, é mais fácil. Porque é muita insegurança, né? Fazer um projeto, pegar pedidos e desejos e conseguir construir demandas realmente, e entender qual que é a real demanda, né? Porque é muito comum a pessoa vir com um pedido de, eu preciso aumentar o meu banheiro, sendo que, na verdade, é outra coisa que é muito comum ter outras necessidades, né? Dali, né, que a gente está acostumado a ler o espaço, a gente acaba tendo alguns entendimentos, então, todo esse processo do que acaba sendo muito inseguro, né? Eu estou impondo algo para a pessoa ou não, então, entendendo como trazer mais a pessoa, né? Entendendo a pessoa como pessoa e não só como o imaginário que a gente tinha durante a faculdade, e ter também uma rede de apoio e validação, né? Que é muito complicado, porque a gente também tem uma construção de profissão que ela é muito pautada na crítica não tão construtiva, né? Que a gente está ali, todo o processo, desde o ateliê, tem o projeto que ficou mais bonito, né, e não necessariamente teve as melhores soluções, e aí talvez o mais bonito está muito envolvido diretamente com as oportunidades que a pessoa teve para desenvolver habilidades e com quais ferramentas essa pessoa está tendo, né, então, e aquilo ali, às vezes, e também tem o gosto pessoal de quem está avaliando, né, e que, por vezes, esse gosto é tido como regra, pelo menos naquele semestre, e ali a gente está no espaço que constrói inseguranças, mas e, ao mesmo tempo não dá ferramentas para a gente entender a nossa individualidade, né, a nossa singularidade, e no final das contas a gente está ali premiando individualidades, né,
as pessoas que têm são extremamente expressivos, e aí a gente quer prêmio, mas é uma trajetória, porque ninguém está também vendo a trajetória. No meu primeiro semestre, eu tenho um professor que ele foi muito sensacional, que ele falava assim, gente, jovem arquiteto é jovem arquiteto até os 40 anos, e para mais. Vocês vão ser jovens arquitetos, porque é isso, né? Porque a gente precisa construir uma trajetória muito grande de entendimento nesse percurso para conseguir se identificar também, né? Porque além da faculdade, né? Que não é uma faculdade rápida, né? Não é um processo rápido. Então, são vários, né? São vários processos que a gente acaba tentando procurar atalhos, né? No meio do caminho, porque é isso que o mercado demanda. Uhum. A estética que a gente vê, a estética, a poética, a forma, o método que a gente aprende na universidade é um jeito muito de fora para dentro, né, de entender a poética. A gente está lá na FRJ agora, nesse calendário diferenciado da pandemia, com uma disciplina para pensar justamente uma poética de baixo para cima, né? Como que cada um, a partir da sua experiência, da sua própria casa, pode começar a entender essa dinâmica e não só buscar referência de fora e criar uma cultura arquitetônica que boa parte dela é reprodução, né? Bastante dela é intuição também, conforme a maturidade vai vindo também, a gente vai se sentindo mais seguro de experimentar e sair do que a gente acha que garantidamente o professor vai gostar, não é? Então a gente vai reproduzindo as referências, porque aí o professor vai achar bom, né? Então, como é que é pensar essa ideia de uma poética que vem de baixo para cima da constituição de um território, seja ele a gente mesmo, seja um arquiteto formado, seja um estudante de arquitetura, que está começando o seu processo, seja o habitante que mora nesse lugar, seja o território de uma região, de um país, de uma certa cultura coletiva, né? Dá para pensar essa perspectiva sobre todos esses ângulos, né? Porque, na verdade, é a mesma ideia, né? Se reproduzindo em vários outros espaços. Temos mais comentários? Para cá, para o Instagram, não, porque no Instagram... Tivemos a Larissa, que ela falou que é do interior do Paraná e que ela está muito feliz de estar assistindo e fazendo parte, que eu acho que é... Que bom. Isso é uma construção sempre coletiva. E por enquanto não, a minha irmã ela mandou uma mensagem aqui falando que esse problema, né, da comunicação realmente fez com que as pessoas ficassem perdidas. E aí, eu acho que realmente as perguntas, né, não estão sendo... não está aparecendo. Mas eu acho que é o que a gente conversou, né? Acho que a gente conseguiu nossos pontos e deixar esse diálogo aberto mesmo para próximas lives, próximas conversas. Quem sabe na próxima a gente consiga delimitar não, né? Sem limites, mas organizar essas transmissões múltiplas, né? Em várias plataformas. Mas é isso, eu acho que eu vou aproveitar, acho que esse gancho que a gente já está quase... A Cláudia falou mais uma coisinha. É um desafio horizontalizar a relação profissional e cliente. Sem dúvida. Sem dúvida, né? Acho que até as relações mesmo de trabalho na faculdade, né? A gente está vendo aí várias mudanças, né? De entender, né? Que é muito difícil a gente hoje estar numa profissão que a gente consiga fazer tudo sozinho, né? Então, o trabalho em equipe e também entender como acreditar este trabalho, como conseguir, né, sem essa questão de ter a hierarquia, de ter alguém cobrando, né, a autorresponsabilidade, são muitas coisas que exigem também um autoconhecimento que a gente acabou perdendo time para construir isso, né, nessas novas configurações. Então, gente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês duas, com vocês todos que nos assistiram.
a gente segue o trabalho, né? E entre em contato conosco, né? Vamos trocar, a gente está aqui para isso. A Terceira Margem tem Instagram, tem Facebook também, tem site, @Terceira Margem Arquitetura. Vocês conseguem conversar com a gente nessas plataformas e vamos seguindo juntos para ter esse cuidado coletivo e de uma certa experimentação de novos modos de pensar a arquitetura e o urbanismo, que é aí que mora o nosso feminismo, né? Na experimentação de criar outras maneiras que não eurocêntricas, que não patriarcais, de pensar os territórios, né? Os nossos territórios, nossos modos de habitar a terra, que é isso que a arquitetura, para isso que a arquitetura, esse é o serviço, esse é o nosso serviço, a gente vem servir a isso, contribuir nesse lugar, né? Ajudar as pessoas a se apropriar do seu modo de habitar a Terra. Aqui coloquei aqui para aparecer para as pessoas seguirem. E é isso. Agradecer infinitamente, Azana. É um prazer imenso, assim, para a gente. E eu falo por mim que acompanho a Terceira Margem já tem um bom tempo e ainda eu fico naquele aguardo das coisas quando as coisas voltarem, né, a poderem serem presenciais, que a gente faça aquela exposição do Terceira Margem na UFBA, para trazer também essas várias formas, né, de construir que a Terceira Margem se propõe. Então, enfim, agradecer as pessoas que estavam aqui, pedir desculpa por esses ruídos que houveram de conexão e de transmissão, e que a gente está sempre aqui aberta a diálogos, a novos diálogos, sempre a poder construir pensares outros, né? E é isso, fica minha gratidão grande aí. Eu também, né, faço muito contemplada pelas falas da Alissa, e principalmente por a gente estar aí, né, conhecendo novas formas de agir, né, de projetar, de exercer a profissão, que é sempre muito importante, e essa construção coletiva, né, de pessoas dando forças uma para outras, né, mulheres, né, eu acredito muito nessa força transformadora, e foi muito feliz nessa live, peço desculpa pelo atraso, mas agradeço a presença de todos que acompanharam, que porventura vão assistir ao vivo, né, essa gravação, né, que é alguma das vantagens que a gente tem. Sim, do não presencial. Mas é isso, então um grande beijo a todos vocês. Até a próxima.